pessoal entender, a Brand, ela é a mãe de todas, só que vocês criaram outras marcas, Sim, né? Dentro legal, da Brand, né? Legal. A Brand, na verdade... Que tem outras coisas, né? Nós trouxemos aqui, tá? A gente tem a Durab, que é uma das nossas marcas. A Brand hoje, ela tem debaixo do nosso guarda-chuva, que a gente chama, 8 marcas, né? Então é a Brand, BY, By Racer. Então, segmentando, né? By Racer é a nossa marca da linha de vestuários. Se quiser mostrar, né? Então aqui nós temos... Se alguém já conhece... Então tem balaclava, tem a segunda By Racer, pele, ela né? tem segunda pele, ela tem balaclava, ela tem os manguitos. Cara, aqui a gente tem um produto de primeiríssima qualidade. Inclusive dentro das embalagens vem um selo, né? Esse selo aqui, ó, que é da Santa Constância. A Santa Constância, ela é fornecedora de tecido para track and field. Então, a gente tem um tecido aqui que é uma poliamida, microfibra. Ah, mas eu tenho uma manga que eu pago R$10, a da Brand é, sei lá, 20. Cara, é totalmente diferente. Aqui você está protegido mesmo do sol e a gente, de fato, prioriza a qualidade. Então, By Racer é a nossa marca exclusiva para vestuários. A gente tem a marca Durab. A marca Durab é uma das nossas marcas. A Durab, ela é focada na parte metálica. Então a gente tem tudo que é focado com parte metálica. Então nesse caso aqui, o raio, a gente tem... Pracinho de freio, não. Na parte de mola, parafuso. A gente tem uma linha de coroa e pinhão também com a marca Durab. Então, segmentos... Os varões de freio. Então, o que é segmentado a parte metálica, a gente lança com a marca Durab. Aí a gente tem a BY. A BY foi a segunda marca que nós lançamos. Então a BY foi lá para o ano 2010, mais ou menos. No caso da marca Brand e BY não são marcas segmentadas. Então Brand a gente tem lubrificante, tem óleo, tem relação. A BY nós temos tubo interno, tem lâmpada, então não são segmentadas. E por que a gente começou a lançar marcas novas, né? A Brand ela foi crescendo, conforme eu disse, e chegou uma hora que eu falei, cara, não cabe mais produto com marca Brand. Então... Fiz uma comparação meio boba aqui, mas é como se fosse a Coca-Cola. A Coca-Cola é dona da Sprite, da Fanta. Sim. Então nós temos essas marcas de baixo. Tem a marca Myring, por exemplo, que é as nossas marcas de rolamento, um rolamento de primeiríssima qualidade. Então hoje, e a marca By Power, que é a mais nova, tá? Então, os produtos mais novos que a gente lançou recém foi a marca By Power. A marca By Power, tudo que está relacionado à parte elétrica da moto, relé, motor de partida, interruptor, tudo vem com a marca By Power. Só interrompendo, eu já usei bastante, viu? A BY. Legal, usei legal, bastante. legal. Todos são, não existe primeira e segunda linha, tá? Isso é importante. Tem hora que, então isso quer dizer que a BY é a segunda linha? Não é a segunda linha. São marcas que estão debaixo do guarda-chuva da Brand. A marca Brand, sem dúvida, é a principal. O nosso volume de venda gigantesco está em cima dos produtos da Brand, até porque são produtos de giro maior, a bateria, a relação. Mas a gente é muito forte, por exemplo, na linha de BY, fortíssimos, rolamentos a gente vende muito bem também. Na verdade, a gente tem lá na distribuição, vende a mesma coisa, não tem diferença. Inclusive, assim, foi todas as embalagens têm a logo da Brand do lado, sim. Mas nas embalagens novas, a pedido até dos clientes, todas, vamos supor, aqui é uma embalagem antiga. No lote novo que está vindo, a marca Brand já vai estar aqui na frente também. Entendi. Porque foi um pedido de todos, cara, todas, põe marca Brand maior. Tem cliente, por exemplo, que não vende como BY, vende como By Brand. Porque de fato o nome Brand traz uma confiança, né? O nome Brand é tão forte, cara, que os próprios clientes pediram para que a gente reforçasse o nome Brand nas embalagens, apesar de todas elas já terem, né? Então qualquer embalagem ela já tem lá na assinatura. Fazem essa segunda marca. Por exemplo, o Metzeler com a Pirelli, né? Sim. Quando você fala Metzeler é Pirelli. Então não tem como você... Michelin. Não tem como se desvincular. No caso, mas é legal. Eu acho que essa comparação ela tem a ver, mas ela tem um pouquinho de diferença. Quando você fala de uma Michelin e de uma Levorin, de fato são produtos que eles chamam de Teaser A e Teaser B, né? Não estou dizendo que é a primeira e segunda linha, mas a Michelin de fato é o premium. São públicos diferentes. É o premium, então assim, eles não estão classificados ali no mesmo padrão de qualidade. Sim. Aqui nós não temos diferença de qualidade. A gente tem segmentação de marca. Nós entendemos lá em 2012... onde só tinha Brand e BY, então no primeiro momento a gente começou a dividir as marcas por uma questão de, cara, tá vindo muita coisa com marca Brand, vamos trazer uma segunda marca, mas a partir de 2012 a gente entendeu que seria legal a gente segmentar mesmo. Então o que for com marca elétrica vamos trazer com uma marca, o que for de vestuário vamos fazer outra marca. Por exemplo, a gente tem uma concorrente nossa que é muito conhecida na parte de relação, que ela chegou a trazer roupa, não sei se vocês lembram, né? Então tinha a marca de relação, era a mesma marca de roupa. Sim. Não tiveram sucesso. Sim. Porque, cara, não faz sentido você usar uma jaqueta da Brand para você viajar, né? Se for promocional, ok. Então, quando a gente soltou, por exemplo, a marca By Racer, que a gente tem alguns projetos para ela, de
capacete, de algumas coisas novas. Não faria sentido eu trazer um capacete com a marca Brand, sabe? Brand é peça, fica parecendo né? Uma marca pra ele, Fica né? parecendo que é algo promocional. Eu quero também que exatamente. você não deixe de falar um pouquinho que tem gente correndo com a sua transmissão. Cara, isso é importantíssimo e a gente estava esquecendo. É. A Brand, na verdade, ela tem vários pilotos correndo no Superbike. Isso a gente faz desde 2021. Então, nós temos aí, como a gente estava falando, né? O Maxwell, o Stênio. O Superbike, só pra quem assim, ainda um pouquinho leigo, tem muita gente que conhece, mas qual que é o nível das motos? Não, o Superbike é o maior. O Superbike é o MotoGP que eu tive a oportunidade lá, que é o Mundial. O Superbike é o maior campeonato de velocidade aqui do Brasil. Como se fosse o Stock Car de E carro. qual moto É, que corre lá? Fala aí a cilindrada. Não, as 1000. A partir. Começa com as crianças, com os molequinhos com as Titan 160. Tem uma categoria lá que é Titan 160, né, Irineu? Tá passando agora tudo pra R3. R3. E vai até as SS 1000 da BM, as CBRs. Então, assim, Tem peça Brand lá? nós temos piloto com BMW S1000, a gente tem com CBR, a gente tem com Ninja 400, a gente tem com Ninja 300. Então, assim, pilotos que estão correndo com a mesma peça que você vai comprar e vai pôr na tua moto. Corrente, nós temos a linha X da corrente. Se puder pegar essa corrente pra gente mostrar pro pessoal. Essa corrente, por Cara, a gente exemplo... montou esse dia no S1000, né? Sim. Cara, o Essa- cara essa tá apaixonou corrente- nas correntes. Essa cara. corrente, por exemplo, aqui que eu tô mostrando pra vocês, acho que aqui nessa câmera fica melhor. Aqui, ó. Essa corrente aqui, por exemplo, cara, é uma corrente de primeiríssima qualidade. É exatamente as mesmas correntes que a Detalhe, gente... com o selo. Sim, selo de produto original, exatamente. Toda a nossa linha de corrente, de relação, de óleo de bengala, de bateria, ela vem com selo de produto original. Então, E essa ela não é uma... Pessoal que não conhece, existe a corrente com retentor. Essa é uma corrente com retentor, mas ela é uma corrente ex-Orin, né? na verdade, aqui é o seguinte. Essa corrente aqui, primeiro que é uma corrente que ela vai até 1.300 cilindradas, tá? Isso é uma coisa muito importante, cara. Eu costumo ouvir alguma vez assim, não, cara, mas tem a marca tal, que é uma marca muito boa também, e eu achei um kit mais barato da marca tal. O que acontece? Assim como a Brand, essa marca tal famosa, ela tem níveis de qualidade de corrente. Não que seja correntes boas e ruins, mas correntes para moto de 200 cilindradas, correntes para moto de 400 cilindradas. Então, por exemplo... Para 1000 cilindradas. Para e 1000 tem cilindradas. acima. Então, por exemplo, essa daqui é a top que nós temos. Aqui nós estamos falando de uma corrente que é um passo 530, se eu não me engano, essa daqui. Essa é um passo 530 EX. Então aqui nós estamos falando de uma moto que vai até 1.300 cilindradas. A gente tem todo o quadro de compatibilidade, todas as informações técnicas. Isso é uma coisa que a Brand preza muito, tá? Vou pegar aqui, por exemplo... Dá licença. Sempre nas nossas caixinhas, ó, a gente sempre põe informação técnica, então a gente é muito focado nisso, né? A gente quer dar a maior informação possível para quem vai fazer a instalação. E é importante isso que você falou, tá? Leia a embalagem. Muita gente pega, vai pondo pro rumo. Não vai A pelo, informação já sei, nunca é não, demais, né? não custa A informação nada. nunca é Vou, demais. vou contar um exemplo que aconteceu recente agora. Um colega nosso, colega meu, que inclusive é do mercado de motopeças, tem uma marca conhecida de vestuários, provavelmente vocês devem ter na loja de vocês. Ele mandou uma mensagem: Vitor, eu tenho um funcionário que tem uma moto tal, quanto sai o kit pra ele? Aí eu fiz o preço que a gente vende pra loja, né? E eu tinha certeza, já tinha até entrado na internet e dado print já. Queria reclamar do preço. Por quê? Porque de fato, quando você entra na internet e procura uma relação para essa mesma moto, cara, tem coisa muito barata. Era uma moto, não era uma Hornet. Era uma moto 600, mas não era Hornet, era uma... sei lá. XJ6. Não era XJ6 também. Bom, resumindo, era uma moto 600 cilindradas. E aí, vou chutar um valor aqui. Faz de quanto que eu falei R$700 a relação dele. Na internet tinha por 400. E aí, se você pegar na internet... Não, mas o cara não tem amor na vida também. Não, o que acontece? Mas cara? o que Era uma pode marca conhecida de ver, corrente. Não, era uma marca boa de corrente, tá? Sim. Só que era uma marca boa de corrente até 400 cilindradas. E a moto dele era 600. E a moto dele era 600. Então, o que acontece? A mesma coisa que a Brand. Isso faz a diferença, galera. A Brand... Pesquisem antes. A Brand, por exemplo, se a gente pegar uma corrente passo 520, que é a que vai na Twister, você tem essa mesma passo 520 que vai numa Ducati. Então, a Brand tem, por exemplo, 520H, 520HO e 520EX. São três correntes que vai encaixar na mesma coroa. Só que cada uma é para um tipo de moto. Então, a corrente 520H você pode pôr numa Twister, até numa XT600, beleza. Mas se você pôr ela, por exemplo, uma H ou uma HO numa Ducati, cara, ela vai estourar. Pode ser corrente da Brand, da Didi, da Vai KMC, estourar. Não é feito pra porque isso. não é feito para isso, né?
Então, esse exemplo que eu tô dando, por exemplo, desse meu colega, cara, ele tava falando, o anúncio era uma corrente da Didi. A Didi era uma marca reconhecidíssima. Sim, Só que era uma Didi para 400 cilindradas. Então não era para aquela moto que ele tava comprando, entendeu? Então, não tem como comparar não preço. faz sentido. Pode ser a melhor marca do mundo, mas aquele produto não é para aquela moto. E quando a gente fala de uma moto potente, cara, a força de tração que ela tem, cara, se essa corrente estoura, você mata o cara. Você estoura o motor, aquilo lá vira um chicote lá. Então é muito importante, cara. Sempre eu não sei qual de vocês falaram, mas é muito importante ler as informações, tá aqui, ó, quadro de compatibilidade. Então aqui a gente tem sempre nas nossas embalagens até qual cilindrada que vai. E cuidado quando vai comprar, principalmente na internet. Porque na internet lá os anúncios eles são meio ocultos, né? Você vê alguma coisa barata lá. Os caras costumam pôr a foto de um e na descrição outro. Porque às vezes foca muito só querer vender, só naquela questão preço. E as entrelinhas ali não tá bem explicado, né? E aí depois o cara vem pro lojista instalar, aí os lojistas instalam, aí estoura, é culpa do lojista e da marca que não presta. Inclusive ele que não viu o risco de vida, né, que o cara corre, porque assim, a gente tem um amigo nosso que é um clientaço nosso. Mas ele teve um problema com isso de estourar a transmissão e ela pegou no bloco, quebrou o bloco, do motor. Quebra. Porque dá chicotada ali. Sim, dependendo da moto, custa 15 mil pra arrumar. Com certeza. Tem moto que não compensa. Nem arruma. Porque assim, a questão do que você está falando aí, que a gente comentou, também é do conhecimento. Se o cara compra na internet, mas tudo que a gente está falando aqui, o lojista ouviu e tem o conhecimento, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai olhar. Não instala. Falou, cara, essa aqui eu não monto. Não pode montar. Eu não monto para você. Você tira o seu da reta. Sim. Porque se, Deus o livre guarda, acontece um acidente, até explicar que focinho de porco não é Vai tomada. respingar. E juridicamente falando, quem instala é o responsável. É o responsável. Porque a pessoa que Vamos comprou supor, é leigo. eu sou o consumidor. Sim. Vamos supor, eu comprei na internet e fui lá na tua oficina para instalar. Você, como você é o técnico, você não deveria instalar aquele produto errado. Aqui, ó, só de curiosidade, eu achei Como aqui, pneu, ó, se você colocar pneu com... é uma XJ6, sim, ó, XJ6 600. Ó, aí, olha aqui na embalagem. Até 450 cilindradas. Então, isso aí seria uma transmissão para montar numa CB300, para montar numa Ninja 400. Essa corrente, por exemplo, é uma corrente equivalente à nossa linha H ou HO. Aí tudo bem. Mas a nossa linha HO custa metade do preço do DX. Assim como tem pastilhas de freio, que é a mesma coisa. Que às vezes dá certo em tal moto, encaixe tudo, mas não é suficiente para frear. Hoje as motos, você pega hoje uma Africa Twin, que os meninos aqui em São Carlos têm, ela usa a mesma pastilha traseira de uma CB Twister. Só que não é. Você não pode. A composição da pastilha muda. É o mesmo caso do ATF que dá certo na suspensão. É a mesma pastilha. Sim, você vai colocar, só que não vai durar nada. Pneu também tem muito índice de carga, índice de velocidade. Então não é assim, a mesma medida pode pôr que dá certo. Não, tem que ver tudo. Pneu também, viu, pessoal? O pessoal que instala pneu aí, é correto olhar e ver tem muita coisa aqui. E voltando um pouquinho na corrente aqui, só para vocês entenderem, essa corrente, como eu estava dizendo, a gente estava falando sobre o Superbike, né? Então, hoje, os pilotos brand do Superbike correm com essa corrente, com a nossa coroa e pinhão que vocês têm lá na loja. Sim. E qual que é o diferencial dessa corrente? Né? Visualmente, é igual o disco de freio, cara. Você pega um disco de freio simples e esse daqui, você não vê nada de diferente. Porque o que muda, na verdade, é exatamente o tipo de aço que tá aqui, a têmpera que é feita e a maioria, na maioria das outras não é feita. Muitas vezes a espessura. Você pega, por exemplo, o nosso disco de freio, tem alguns que são 4 milímetros, o nosso é 4, a maioria do pessoal traz com 3. Cara, 4 milímetros para 3, nós estamos falando de uma redução de 25% da matéria-prima. É muita coisa. No disco? No disco. Tem tem muita gente que traz... É que disco de freio não usa da retífica, né? De moto, né? Não dá. E a mesma coisa acontece na corrente ou então numa coroa e pinhão, né? Você pega, cara, o que a gente tem percebido muito dos nossos concorrentes, né? Tem essa questão de briga de preço, o pessoal tá apertado. Sim. E, cara, isso é uma coisa que nós não fazemos. Não fazemos. Se vocês entrarem no site da Brand lá e for na nossa história, a primeira coisa que aparece é a nossa missão, visão e valores. E eu gosto muito de falar isso. Eu lembro na nossa reunião, uma das primeiras coisas que eu falei foi essa. Primeira coisa. Porque, assim, eu gosto de já chegar e falar para que a gente tá vindo. Nós não estamos vindo para fazer qualquer coisa. Então eu sei de cabeça, cara, é respeitar a nossa história com base no presente e no futuro. Então a gente tem uma história muito antiga, mas não adianta a gente ficar vivendo do passado. Então a gente tem orgulho sim da nossa história, mas o que manda é o hoje. Sempre oferecendo produto de qualidade para clientes, parceiros, consumidores exigentes com boas práticas.
Então a Brand não é uma empresa que trabalha errado, porque senão a gente não teria 67 anos. E tem muita gente fazendo coisa errada no mercado, né? Quando a gente fala coisa errada, é descaminho, é sonegação de imposto. E a gente tem a mesma linhagem. Sim. Que o Boni é a mesma coisa. Exatamente. A gente está no mercado há muito tempo, então é a mesma coisa. Você vê que outras pessoas que chegam, nossa, aquele cara tá brigando, aquele cara tá barato, isso aqui. Aí você vê que é igual uma onda. Sim, assim, vai lá e some. Cara, a matéria traz matéria, né? Meu pai usava essa expressão. Então, assim, a gente não vai... A Brand, cara, tem... Pô, por que você não vende para aquele distribuidor lá? Cara, o cara não é o nosso estilo. Não é o estilo. O que ele procura, a gente não tem para entregar para ele, entendeu?